Bom, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Projeto Saúde. Hoje estamos aqui com o Luciano de Arruda Castelo, que é fisioterapeuta especialista em ortopedia e traumatologia pela Unifesp. Também é mestre em reabilitação pela Unifesp, professor e coordenador auxiliar do curso de fisioterapia da Unip e sócio proprietário de Moema Physio Clinic, São Paulo. Bom, Luciano, bom dia. É um prazer ter você aqui com a gente. Muito Bom obrigado por dia. aceitar o nosso convite. E como de praxe aqui, né? Faz muito tempo que a gente não grava, né, Fer? Mas como de praxe aqui, a primeira pergunta: por que escolheu a fisioterapia? Bom, pessoal, primeiramente, agradeço o convite, é uma honra, satisfação para mim poder estar aqui falando um pouquinho para vocês aí a respeito da minha trajetória, da minha experiência profissional e poder compartilhar, né, um pouco da minha experiência com vocês, né, e de certa forma aí até ajudar muitas pessoas aí na tomada de decisão na carreira profissional que escolher, né. Bom, com relação à pergunta, né, por que eu escolhi a área da fisioterapia, eu sempre me interessei muito, né, pela área da saúde, de uma maneira geral. Eu, desde da minha época de escola, eu já sabia que eu queria trabalhar na área da saúde, né. Naquela época, né, na minha época lá atrás, né, não é a mesma realidade de vocês hoje, mas a gente quase não tinha internet naquela época, então a gente buscava as profissões pelo Guia Abril, né, o Guia do Estudante Abril, por exemplo. Então eu sempre comprava o Guia do Estudante Abril para poder ler sobre as profissões, então tinha descrição de cada profissão, e aí eu fui lendo, né, sobre todas as profissões da área da saúde, e a fisioterapia era uma profissão muito nova, né, uma profissão muito recente, que não tinha muitos profissionais fisioterapeutas formados na época, e eu comecei a ler e comecei a me interessar. Eu sempre queria medicina, né? Sempre achei que eu fosse ser médico, né? E me preparei também para vestibulares, para medicina, até prestei vestibulares para medicina também. Só que, como eu já tinha lido e já tinha me interessado pela área da fisioterapia, por essa questão da reabilitação, de tratar pessoas também, de reabilitar pessoas, eu me interessei bastante por isso e acabei prestando vestibular para as duas áreas. Prestei para medicina e prestei para fisioterapia, né? Não passei para medicina, passei para fisioterapia em duas universidades diferentes e aí acabei fazendo essa opção de cursar realmente, mas foi por uma pesquisa prévia, por uma busca, né, em entender um pouco sobre a área e por ter feito essa escolha das duas áreas, né, e acabei, por força do destino, acabei entrando na fisioterapia. Mas assim, ao decorrer né, quando você descobriu que você gostava da área da saúde, né, você teve alguma motivação, até mesmo um profissional que você já conhecia, acompanhava alguém, ou alguma motivação de dentro de casa, ou não? Não, 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 absolutamente nada, cara. Não tenho ninguém na família que é da área da saúde, que trabalha na área da saúde, né? E não tive também nenhuma experiência que me motivasse para isso. Então foi realmente uma questão de gosto e de escolha pessoal mesmo, Isso entendeu? é bom. Então, tipo, quer dizer que ninguém influenciou. Você Não, foi não. porque Eu acho isso é bom que já, também. já a vontade já veio no sangue já, Isso provavelmente. aí. E você acha que, vamos tirar da área da saúde, se não fosse nem terapeuta e médico, né, num segundo momento, qual você acha que cantaria pro lado, assim, de uma opção que você fosse, se não fisioterapeuta, né? Então, teve uma das áreas que eu li também e que me interessou, só que parcialmente, que foi a área da biomedicina, né? Que naquela época também era uma área muito nova, né? Até mais nova que a da própria fisioterapia, e que eu li sobre e que acabei me interessando um pouco também, né? Só que a fisioterapia, por ter essa relação direta com o paciente, esse contato direto com pacientes, aí acabou me interessando muito mais, entendeu? E num segundo momento, por que você escolheu ortopedia? Tá. No primeiro momento, quando eu entrei na fisioterapia, até com aquela ideia ainda que tinha da medicina na cabeça, meu sonho sempre foi trabalhar em hospital, né? Eu queria trabalhar em hospital de qualquer forma, tanto é que ao longo do curso eu busquei estágio em hospital,
Gostei muito da área hospitalar, durante o curso também, né? Só que quando eu passei no estágio na área de ortopedia, ali foi que realmente eu via a minha paixão, entendeu? Eu falei, não, é isso que eu gosto, é ortopedia que eu gosto e é isso que eu vou seguir, entendeu? Então eu comecei a faculdade com a intenção a vontade de querer trabalhar em hospital, mas depois veio realmente o despertar aí do gosto pela área da musculoesquelética, né? Então aí foi vendo o osso, articulação, músculo, foi aí que realmente a coisa me pegou, né? Uhum. O bichinho da ortopedia aí me picou. E em relação a essa trajetória, Luciano, como que foi a sua graduação, né? A sua pós-graduação, mestrado? Como é que foi para você? Quais foram as maiores dificuldades, né, no caso? E o que você mais gostou? Tá, legal. Eu vou aproveitar a tua pergunta aqui, João, e vou contar um pouquinho de toda a minha trajetória acadêmica aí para vocês, tá? Que aí fica mais claro e Sim. nesse Perfeito. meio aí eu já vou falando, né? Já vou tentando responder as suas perguntas, tá? Eu acho que a maioria dos alunos não sabe, mas eu não sou de São Paulo, não sou natural de São Paulo, eu nasci em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tá? A minha família é toda de lá. Eu vim para São Paulo só depois de formar, e a minha faculdade eu fiz em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tá? Eu entrei na faculdade em 1994, tá? Faz tempo já, né? São quase 30 anos aí que eu entrei na faculdade, né? Então, 1994, e me formei em 98, tá? Numa universidade que tem lá, foi a primeira universidade que abriu o curso de fisioterapia em Campo Grande, que é a Universidade Católica Dom Bosco, tá? Que é um dos melhores cursos que tem de fisioterapia lá em Campo Grande. Então, eu fiz a minha graduação de 94 a 98, né? A minha turma da faculdade foi a segunda turma da universidade, né? Então, uma turma bem nova, né? Um curso recém-criado, né, dentro da instituição. Então, eu me formei em 98, e depois que eu me formei e vi que a área que eu gostaria de seguir era realmente a área de ortopedia, né, de musculoesquelética, eu comecei a buscar cursos de pós-graduação, cursos de especialização, né? E como o curso era muito novo lá na minha cidade, não tinha ainda, obviamente, cursos de pós-graduação, cursos de especialização. E, na verdade, no Brasil, as principais pós-graduações que existiam na época, e as poucas, eram em São Paulo, né? Tinha algumas também no Rio de Janeiro, mas as principais e pouquíssimas eram em São Paulo. Então, eu fiz a inscrição em uma pós-graduação aqui em São Paulo, né, que foi a pós-graduação em ortopedia, né, ortopedia e traumatologia da Unifesp, tá? E por minha grata surpresa, eu passei em primeiro lugar nessa pós-graduação, né? Quando eu fiz a inscrição, eu falei, nem vou passar, né? Eu saindo aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, prestando uma prova de especialização com poucas vagas e concorrendo com o pessoal de São Paulo, o pessoal da região do Sudeste, o pessoal do Brasil inteiro, eu nem vou passar, né? Eu já prestei com aquela ideia na cabeça que nem ia entrar. E passei em primeiro lugar na época, né? Caramba. Eu devia, naquela época, a gente não tinha nem selfie, né? Nem foto. Eu devia ter tirado uma foto. E o resultado nem saía na internet, saía no mural, assim, um cartazinho fixado lá com a lista de aprovados. Aí o meu nome estava lá em primeiro lugar, né? Eu Pegada primeiro, foi. eu primeiro comecei a olhar do meio para o final da lista, assim, para tentar achar meu nome. Aí eu não encontrei, eu falei, não passei, né? Depois eu fui de novo lá no começo, eu vi meu nome lá em primeiro lugar. Eu falei, Nossa, nem caramba, acreditou, imagina. não, nem A acreditei, folha, né? pô. É? Tem que ter pegado a folha. Exatamente. Tinha que ter roubado a folha, né? Mas enfim, cara, aí foi uma grata surpresa, né? Eu vim para São Paulo, mudei para São Paulo na época, para fazer especialização, né? E durante a especialização eu vim com todo gás, né? Porque isso aí já me deu né, um ânimo grande. Falei, pô, se passei em primeiro lugar é porque a minha formação foi boa, né? Senão não conseguiria passar nessa colocação, né? E à frente de muita gente aqui das principais faculdades aqui de São Paulo, entendeu?
Então, eu vim com um gás grande e vim só para estudar, né? Graças a Deus, minha família na época me deu uma condição para eu vir para São Paulo só para fazer isso, só para estudar, né? Então, o curso que eu fiz era um curso de meio período, né? Então, eram todos os dias no período da manhã, né? E eu comecei a me dedicar no período da tarde também para estudar. Aproveitei toda a estrutura da Unifesp, né? Com hospital, ambulatório, e comecei a me enfiar, e comecei a conhecer, a me convidar para participar dos ambulatórios, para participar de forma voluntária também. E aí eu comecei a fazer muito contato ali com médicos, né, da área da ortopedia, com outros profissionais, com outros fisioterapeutas. Comecei a fazer estágio na época também, em clínica de ortopedia. Então, eu aproveitei para isso, aproveitei para realmente investir aí o meu tempo, né, os meus estudos na minha formação profissional, né? E dentro desse processo, durante a especialização, como eu fui me enfiando e fui conhecendo muita gente, apareceu a oportunidade dentro da Unifesp de fazer o mestrado, né? Porque eu comecei a fazer alguns trabalhos, né, junto com o pessoal da ortopedia, a gente começou a mandar trabalho para congresso, publicar trabalho, então a gente começou a fazer alguns trabalhos e aí os médicos viram aquele interesse, né, que eu tinha, era eu mais uns 2 alunos lá que tinham essa vontade ali, né, esse engajamento um pouco maior. Então, aí apareceu o convite para a gente poder fazer mestrado, né? Um dos médicos convidou a gente, falou, posso ser orientador de vocês, então vamos aproveitar que vocês estão aqui e já tentar engatar no mestrado. Então, a minha especialização eu fiz ao longo do ano de 99, né, de 1999, e durante esse ano já apareceu a oportunidade de fazer o mestrado. Só que aí eu teria que terminar a especialização para poder entrar no mestrado, né? E a minha especialização ela foi de fevereiro de 99 a fevereiro de 2000, né? E quando eu terminei no último dia do mês de fevereiro de 2000, eu terminei a especialização no dia 1º de março de 2000, eu já estava inscrito no mestrado, né? Eu tinha me inscrito no mestrado. Então, no dia seguinte, foi só terminar a especialização e me inscrever no mestrado, porque era um pré-requisito ter no mínimo 3 anos de formado ou ter uma pós-graduação na área, né? Então, o 3 anos de formado eu ainda não tinha 1 ano de formado só, né? Então, eu tinha que terminar a pós-graduação, concluir a pós-graduação para conseguir me inscrever no mestrado, né? Então, aí eu comecei o mestrado, fiquei, na época, eu comecei a trabalhar com o pessoal da ortopedia pediátrica na Unifesp, né, da ortopedia infantil. Então, comecei a tratar muito as patologias ortopédicas infantis, né, pé torto congênito, luxação congênita de quadril, doenças de Legg-Calvé. Então, eram esses problemas mais comuns ali que a gente pegava na época. E aí o meu mestrado foi em pé torto congênito, né? A gente fez um trabalho com uma avaliação pós-operatória, né? Com baropodometria, avaliação funcional em pacientes que fizeram cirurgia para correção de pé torto congênito, né? Então, esse foi o meu trabalho ao longo do mestrado, né? Eu fiquei, então, ao longo de 3 anos, né, desenvolvendo esse trabalho, trabalhando com toda a equipe de ortopedia pediátrica, e consegui concluir o meu mestrado em 2003, tá? Durante esse período, né, como eu disse, trabalhando com toda a equipe de ortopedia pediátrica. E um dos chefes da ortopedia pediátrica, ele era, na época, dono de um hospital de ortopedia em São Bernardo do Campo, né? E como eu fiquei muito tempo com ele, né, adquiri essa proximidade grande com ele aí, ele me convidou para terceirizar o serviço de ortopedia desse hospital, né? E, então, quando eu terminei o mestrado, em 2003, eu acabei terceirizando esse serviço, né? E entrei como responsável pelo serviço de fisioterapia desse hospital de ortopedia. Fiquei com ele lá de 2003 até 2006, fiquei ao longo de 3 anos lá com ele. Então, você vê que isso
isso abriu muitas portas para mim, né? Então, todo aquele engajamento, aquela vontade de aprender, de fuçar, de ir atrás, de se enfiar, de se colocar como voluntário. Lá no meu período de especialização, em 99, acabou abrindo portas para mim, para poder fazer o mestrado, para poder ter a oportunidade de ter um serviço meu também, né? Então, eu hoje tenho orgulho de dizer que eu já fui responsável por um serviço de fisioterapia dentro de um hospital, né? Um hospital especializado em ortopedia e traumatologia, né? Então, isso está no meu currículo, isso está dentro da minha experiência profissional, e isso eu só conquistei por toda a dedicação que eu tive, que eu pude ter, né? Principalmente lá durante a minha especialização, né? Então, uma coisa que eu sempre gosto de falar para os alunos, que é o seguinte, né? O quanto que você vai aparecer, né? E como que você vai se mostrar profissionalmente depende muito daquilo que você faz ao longo da tua vida, principalmente desde a sua graduação, entendeu? Então, hoje a gente sabe, por exemplo, que tem alunos ex-alunos nossos que se destacam no mercado de trabalho. Por quê? Porque esses alunos eles já se destacaram lá no período de graduação. Então, a gente já olha o aluno e fala, pô, essa pessoa é diferenciada. E aí a gente só confirma isso depois ao longo da carreira profissional dessa pessoa. E isso eu pude vivenciar, isso eu pude viver, né? Porque dentro da minha graduação, eu fiz iniciação científica também, né? Ao longo da minha especialização, como eu acabei de dizer para vocês, eu me dediquei bastante para isso. E aí eu fui colhendo os frutos, né? Todos os frutos que você colhe ao longo da tua vida são frutos que você plantou em algum outro momento lá atrás, né? Então, realmente, você tem que saber plantar, né? Então, isso vale desde a graduação. Eu gosto sempre de falar isso para os alunos, né? Tenha uma boa postura, tenha vontade, demonstre vontade desde a sua graduação, porque com certeza isso vai refletir lá na frente na tua vida profissional de alguma forma, né? Às vezes o aluno acha que não tem muita gente olhando para ele ali, mas com certeza tem. Tem muita gente olhando para ele mesmo dentro da graduação, né? Então aí, eu acabei falando bastante coisa aqui, né? Mas respondendo um pouco a pergunta do João aí, né? Quais foram as dificuldades que eu tive, né? Na verdade, sim, eu até posso dizer de uma forma bastante tranquila que eu não tive muitas dificuldades, né? Eu tive, graças a Deus, muitas facilidades, né? Eu tive como eu disse, uma família que me deu condição de vir para São Paulo, de me dedicar um ano inteiro só aos estudos, né? Claro, né, a depender também muito da minha dedicação, eu acabei conseguindo abrir muitas portas e fazer com que as coisas se tornassem mais fáceis para mim, né? Então, eu fiz com que eu tivesse muito mais facilidades do que dificuldades dentro pelo menos desse início, né, de carreira aí que eu falei para vocês, tá? E tem um detalhe importante aí que eu esqueci de falar nesse meio do caminho aí, no começo da história, foi que quando eu concluí a especialização lá em fevereiro de 2000, e eu entrei no mestrado no dia 1º de março, poucos dias depois eu recebi um convite para começar a dar aula na Unip, em 2000, tá? Então, naquela época eram pouquíssimos os profissionais fisioterapeutas que tinham mestrado, né, que tinham formação, uma pós-graduação stricto sensu, e aí eu já recebi, como eu já tinha me inscrito no mestrado, né, eu já recebi o convite para começar a dar aula. Coincidentemente, a professora que dava aula de ortopedia na época pediu para sair, e eles ficaram já com o semestre já iniciado, eles ficaram sem professor, e aí eles começaram a fazer alguns contatos e chegaram em mim. Eu tinha recém me inscrito no mestrado e apareceu a oportunidade de começar a dar aula. Então foi tudo assim de supetão, né? Um dia terminei a pós-graduação, no dia seguinte me inscrevi no mestrado, praticamente no dia seguinte eu recebi o convite para começar a dar aula na Unip, e eu lembro muito bem, né? Apesar de fazer mais de 20 anos, mas eu lembro muito bem, isso foi numa sexta-feira. Eu fui fazer a entrevista numa sexta-feira, de manhã, e o coordenador, na época, o professor Alexandre Cavalieri,
ele falou, ó, beleza, gostei de você, vamos começar, tenta trazer os seus documentos hoje à tarde para a gente. E aí eu perguntei, mas quando que eu começo? Você começa segunda-feira, né? Então era uma sexta-feira para começar a dar aula na segunda-feira, né? E aí era Nossa, para tudo em cima, meu. Que exatamente. E era para começar a dar aula. Naquela época tinha o curso de fisioterapia na Unip, tinha turmas só na Bacelar e na Marquês, né? Mas tinha 2 turmas de 120 alunos na Bacelar e uma turma de 120 alunos na Marquês. Então eu já tive que assumir essas turmas aí logo de cara, né? Então foi uma eu, coisa assim bem... Tudo aconteceu de uma forma muito rápida aí, né? Ô, Isso lá Luciano, em 2000. e você comentou, né, a respeito do que a gente planta, a gente colhe no futuro, né? Mas, cara, acho que no seu caso estava tudo escrito já, porque não é possível, meu. Você terminou a especialização, aí você foi para o mestrado, aí depois a Unip já mandou, não é possível, mano. É muita. Eu acho que não é sorte, não. Eu não gosto mais de sorte, não. Isso aí é o destino mesmo. Isso aí já estava escrito também, e teve, tipo, exatamente o que você falou, você colheu o que você plantou, né? Você foi deixando um pezinho aqui, um pezinho ali, o pessoal foi gostando de Exatamente. você, entendeu? Pessoal, Acho que aí tá um ponto importante, né? Tem uma frase que diz, né? Muita gente tem postado isso. Vamos dizer que foi sorte, né? Mas na verdade é como eu falei, né? Muita coisa disso aí eu plantei também, né? Eu fui atrás, né? Se eu não tivesse ido atrás, eu não teria conseguido chegar, né? Porque eu tive a minha turma, por exemplo, de especialização, tinha 12 alunos, tá? Dos 12, eu acho que foram uns 2 ou 3 no máximo que fizeram mestrado depois, entendeu? Aí, Então, a grande maioria não teve esse envolvimento e essa dedicação que eu tive para poder, como eu disse, abrir essas portas que foram abertas para mim, né? Eu acho que uma coisa foi acontecendo em consequência da outra, né? se destacou, exato. o pessoal fala muito de fisioterapia por amor, mas a gente o que mais vê aqui é fisioterapia por esforço, né? Não só da Sim. nossa profissão, mas tudo que aconteceu para você foi fruto do que você fez, né? Seja no Exato. trabalho voluntário, né? Seja estudando mais do que deveria, entre aspas, né? Então, acho que tudo que a gente faz hoje em dia é para colher alguma coisa no futuro, né? Seja É, positivamente quanto negativamente. exatamente, exatamente. E você falou uma coisa importante aí, que é estudo, né? Eu me É. dedicava muito a estudo, né? Naquela época, como a internet era uma coisa que estava recém começando, né? A gente tinha que buscar artigo científico indo direto na Bireme. E a Bireme, por minha sorte, era dentro da Unifesp, né? Então, eu estava ali dentro do ambiente onde eu estava cursando especialização, almoçava e ia passar a tarde na Bireme, por exemplo, levantando artigo, né? Pegando as revistas. Então, eu tinha oportunidade de ir lá na Bireme pegar as revistas na mão, ler o artigo ali na própria revista, entendeu? Hoje a gente faz tudo pela internet aí, né? Todas as buscas em base de dados, a gente faz tudo pela internet, mas naquela época a gente ia pessoalmente na Bireme fazer esse levantamento de artigo e eu aproveitava para isso, né? Os dias que eu não tinha nenhuma outra atividade ali programada para fazer, eu ia para a Bireme e ia ler artigo, ia fazer levantamento, enfim, para os trabalhos que eu estava realizando, e aí a gente acaba, né, consequentemente, estudando bastante, né? É. Sim. E você já tinha vontade de ser professor ou foi alguma coisa que caiu assim? Não tinha, cara. Por incrível que pareça, não estava, isso não estava nos meus planos, Uhum. tá? Realmente foi uma oportunidade que apareceu e foi um desafio que eu aceitei, né? Eu não tinha intenção de um dia dar aula, né? Como eu disse, não estava nos meus planos, não me imaginava dando aula também, né? Mas aí apareceu essa oportunidade, apareceu esse convite, e como né, tinha recém entrado no mestrado, eu falei, não, por que não, né? Já que eu estou seguindo essa área acadêmica, né? Seguindo essa carreira acadêmica, aí resolvi aceitar o desafio, né? Sem nunca ter dado aula, né? Para alunos, assim, de graduação. É claro que durante a especialização a gente, né, como vocês fazem aí nos estágios, apresenta seminários, né? A gente apresenta artigo, né? Apresenta caso clínico, né? Agora, a aula mesmo para
turmas assim de graduação eu nunca tinha dado. Então foi um desafio novo que eu resolvi aceitar. E aí, como eu tinha acabado de sair de uma especialização, né, na Unifesp, em ortopedia, e estava estudando muito sobre isso, estava tudo muito fresco na minha cabeça. E eu comecei a dar aula de ortopedia, né, que era a especialização que eu tinha acabado de fazer. O que eu fiz foi ir para a sala de aula e falar aquilo que eu sabia, falar aquilo que eu tinha acabado de aprender, né? Eu falei, o que eu coloquei na minha cabeça foi isso, né, para até de certa forma ficar tranquilo. Eu vou falar aquilo que eu sei, né? Aquilo que eu aprendi, né? E graças a Deus deu tudo muito certo. Deu E tão outra, certo que estou aí até hoje. né, Luciano? Você já sempre foi um cara preparado, né, pelo que você nos falou. Então, acho que você tirou super de letra isso aí, da aula, né? Acho que para você deve ter sido tranquilo, entre aspas, né? Lógico, tem toda a questão da ansiedade, mas como você sabia bastante, né? Já era um cara estudado, acho que para você acho que foi tranquilo passar a informação, né? Para os outros alunos, no caso. Tranquilo não foi, né? A gente sempre Uhum. não foi, não posso dizer que foi um desafio fácil, não foi, porque de certa forma eu sempre fui uma pessoa mais fechada, assim também, Ah, entendeu? entendi. Nunca fui uma pessoa muito de falar muito, uma pessoa muito expansiva, mas quando eu me vi à frente de uma turma de 120 alunos, Nossa tinha que Senhora. dar aula com microfone para todo mundo conseguir me ouvir. Eu falei, não, aqui eu tenho que começar a falar, né? Senão E não tinha slide, né? Se eu já fico nervoso com era, três era, pessoas, duas pessoas aqui na minha frente, imagina eu numa plateia com 120 pessoas. o Fernando falou aí que não tinha slide, era transparência na época. Transparência com reto projetor. Não. Nossa. Aí era no Pedro. E, Luciano, como que era a conciliação da vida de professor e fisioterapeuta, né? E agora E, coordenador, né? e agora coordenador, exato. Ixi, cara, tem tanta coisa que eu passei até chegar aí. É assim, vamos lá. Quando eu comecei vamos dizer, a atuar mesmo como fisioterapeuta, atender pacientes, né? Ainda dentro da especialização, é claro, né? Não contando aqui estágio e os pacientes que a gente atende, né? Quando você está estudando, né? Ao longo da graduação e mesmo na pós-graduação. Mas junto com a pós-graduação, junto com a especialização, eu comecei a fazer estágio numa clínica de ortopedia, né? E ali foi quando eu comecei a ter esse primeiro, né, contato mesmo com a prática, né, profissional, com Sim. atendimento. E aí, logo em seguida, eu já fui contratado, eu já fui efetivado nessa clínica também, já comecei a trabalhar como fisioterapeuta dessa clínica. Então, nesse meio do caminho aí, eu tive que já conciliar estudo, né, a especialização já com o trabalho, né? Então, eu já estava estudando, já estava trabalhando na clínica ao mesmo tempo, né? Depois que veio o mestrado, que eu entrei no mestrado e fui convidado para começar a dar aula, aí eu tive que sair da clínica, porque aí não dava para conciliar, né? Então eu tive que sair da clínica para começar a dar aula. Então eu substituí, entre aspas, uma coisa pela outra, né? Saí da clínica, comecei a dar aula e fazendo mestrado. Então você vai tendo que conciliar essas duas coisas também. O tempo todo estudando, junto com trabalhando, dando aula, enfim, né? Aí, como eu expliquei para vocês, depois de 2003, né? Quando eu terminei o mestrado apareceu aquela oportunidade de terceirizar o serviço, aí eu virei, entre aspas, um empresário, né? Além de trabalhar, de atender pacientes lá nesse serviço, também era responsável. Então, aí eu comecei com outro desafio grande que eu tive na minha vida, que foi o quê? Ser administrador, né? Porque não tinha formação nenhuma para ser administrador de uma empresa também. Eu fui aprender o que era uma empresa, ter que abrir uma empresa, ter que terceirizar um serviço, né? Assinar contrato de terceirização de serviço com o hospital. Então, são questões administrativas aí que a gente, durante a nossa formação, a gente não aprende isso, né?
É uma coisa muito da parte administrativa mesmo. Então, eu fui tendo que aprender a marra também, né? Tomando na cabeça ali, errando e aprendendo na prática, né? Então, aprendi a ser um administrador também de empresa na mesma época, né? Então, eu estava... mas aí eu já tinha terminado o mestrado já, né? Já não estava tão envolvido com os estudos do mestrado, mas eu estava dando aula ao mesmo tempo e sendo responsável por um serviço grande de fisioterapia, né? E nessa aí eu fiquei nesse serviço até 2006, né? Aí depois de 2006 eu saí desse serviço e em 2007 eu comecei a dar aula na Faculdade de Medicina do ABC, né? Faculdade que tem lá no ABC, que tem os cursos da área da saúde. Comecei a dar aula no curso de fisioterapia na Faculdade de Medicina do ABC. Aí depois saí da Faculdade de Medicina do ABC. Em 2008 eu entrei na São Camilo, no Centro Universitário São Camilo. Ainda em 2008, né, no mesmo ano que eu entrei na São Camilo para dar aula, eu assumi a coordenação da Unip, a coordenação do Campo Chácara Santo Antônio, em 2008. Né? Então, nessa época, aí, em 2008, eu estava dando aula em duas universidades, né, na São Camilo, na Unip, e já estava coordenando, né, uma das unidades da Unip em 2008. Eu fiquei na São Camilo, fiquei com essa, vamos dizer, essa tripla função aí, né, em duas universidades diferentes, e, além de tudo, coordenação. Eu fiquei até 2014 na São Camilo. Aí, em 2014, eu decidi sair da São Camilo, porque aí foi quando apareceu a oportunidade de eu montar a minha clínica novamente, entendeu? Foi um outro passo que eu dei aí, né, que foi montar a minha clínica, que é a clínica que eu tenho até hoje, né? Começou lá em 2014. Então, você vê que em toda essa trajetória eu tive que ir conciliando, né? Conciliando várias coisas ao mesmo tempo, né? Então não foram só duas coisas, assim, né? Foram várias coisas que foram acontecendo ao mesmo tempo. Eu aprendi a ser empresário, administrador de uma empresa, né? Ao mesmo tempo atuando como fisioterapeuta, ao mesmo tempo dando aula, depois tendo que assumir uma coordenação de curso, que é uma coisa que a gente também não tem formação para isso. Eu tive que aprender a ser um coordenador pedagógico de curso de fisioterapia, uma outra coisa que você tem que aprender a ser, porque, né, como eu disse, a gente não tem preparo, a gente não tem formação específica para isso, né? Mas a gente aprende, né, também. Então, foram várias coisas que eu tive que ir aprendendo no meio do caminho aí e tive que ir conciliando, né? São coisas que você tem que conciliar, não tem jeito. Você não tem... Apareceu ali, tá ali para você fazer, você tem que dar um jeito de conciliar, né? E, Luciano, em É, relação mais voltada à sua área agora, a ortopedia, né? sim. Como que é esse contato multidisciplinar com os profissionais, com os pacientes? Foi tranquilo para você? Como é hoje, né? Ah, e outra coisa legal também, como era antes da pandemia e como está sendo agora esse contato? Tá. É, Na verdade, sim, em relação à questão de contato, a gente, na área da musculoesquelética, a gente tem que ter uma relação muito próxima, né? Uma relação muito boa também, principalmente com a equipe médica, né? Com Sim. profissionais médicos, né? Isso é uma coisa que é muito importante, porque dentro da área da ortopedia e traumatologia, né, a equipe médica anda junto com a equipe da fisioterapia e vice-versa, né? Um depende diretamente do outro, né? Eu já ouvi muitas vezes bons médicos ortopedistas, né, falarem, né, afirmarem que o trabalho deles não é completo sem uma boa fisioterapia, né, sem uma boa reabilitação, porque não adianta você querer dar função para uma pessoa, sendo que você só vai tratar um primeiro momento daquela pessoa. Você tem que Sim. pensar em toda a recuperação, em toda a reabilitação. Então, e isso eu ouvi de médicos muito bons, né? E eu acho que, na minha humilde opinião, acho que todos os médicos ortopedistas deveriam ter essa mesma visão, né? E assim como nós, fisioterapeutas,
a gente não consegue desempenhar bem o nosso trabalho se o tratamento ortopédico que foi aplicado para esse paciente não foi um tratamento bem feito também, né? Se a cirurgia que o paciente fez não foi uma cirurgia bem feita, se o tratamento, por exemplo, da fratura que o paciente teve não foi um tratamento bem feito. Então, a gente também fica dependente de uma boa intervenção médica, né? Então, a gente sempre tem que ter esse contato. É uma coisa que eu sempre prezei, né? Em ter essa boa relação, ter esse bom contato com médicos ortopedistas, pensando não só, tem muita gente que fala, eu vou ter que ter contato com médicos ortopedistas para eles me encaminharem paciente. Não é só para isso, é para você pensar no paciente, você pensar no resultado do tratamento do seu paciente, né? Então, eu gosto sempre de estar próximo, de poder ter oportunidade de discutir um caso, né? Ó, eu estou com o paciente assim, assim, assado, ele está evoluindo assim, assim, assado, ele está... O que você acha? Como que dá para a gente trabalhar? Qual que é o direcionamento do tratamento que a gente pode dar para esse paciente? Então, sempre que a gente discute o caso com outros profissionais, né, acaba sendo muito mais rico, produtivo o processo todo de tratamento, e quem tem a ganhar isso é principalmente o próprio paciente, né? Todos nós com aprendizado, claro, mas principalmente o paciente, né? Então, eu sempre fiz questão de prezar muito isso, né? Eu falei para vocês, desde lá da minha época de especialização, sempre tentei ficar muito próximo, né, dos médicos ortopedistas, né, para realmente ir criando esse vínculo aí para pensar em todo a evolução do tratamento dos pacientes que estão nas nossas mãos, né? E aí você perguntou pré e pós-pandemia, né? Essa Isso, em relação, relação. esse contato com pacientes aí, né? Assim, durante a pandemia, realmente, quando começou a pandemia, lá em março de 2020, né? A gente teve um baque muito grande, né? Foi uma coisa que pegou todo mundo de surpresa, e foi um susto muito grande que todo mundo teve, né? Eu lembro muito bem, na época, a gente teve assim como nós interrompemos todas as atividades aí, a clínica também teve que ser fechada, né? Nós ficamos por 3 semanas com a clínica fechada, né? E depois, quando nós reabrimos, né? Nós tivemos a liberação para reabrir, depois de 3 semanas, foi um processo lento e progressivo ali de construção de um ambiente seguro, né? De adquirir confiança novamente dos pacientes, né? Para começar a trazer esses pacientes novamente para a clínica, né? A gente tinha uma grande parte de pacientes na época que a gente atendia eram pacientes idosos, né? E o principal risco estava, né? Em pacientes com idades mais avançadas, né? Então, a grande maioria parou realmente de ir para a clínica, e aí a gente teve que fazer toda uma readaptação, né, em termos de EPIs, de segurança, de limpeza, de cuidados, né? A gente teve que fazer toda a adaptação da clínica e ir mostrando isso para os pacientes e mandando vídeos da clínica com todos os cuidados de segurança que a gente estava tendo, para ir realmente readquirindo aos poucos a confiança e fazer com que os pacientes fossem, né, se sentindo mais seguros para poder ir voltando. Então, foram voltando aos poucos. Aí, depois de alguns meses, que a coisa voltou ao normal. Então, hoje, eu posso dizer para vocês que, assim, nós já voltamos a um ritmo normal de atendimento, porque a sensação que a gente tem, assim, que na área da saúde a coisa não para, né? E não pode parar, né? Porque o que aconteceu lá quando nós ficamos fechados? Teve muito paciente que começou a ligar para a gente e falou, pelo amor de Deus, me atende, vem em casa me atender, porque eu tô com muita dor, eu parei a fisioterapia, eu piorei, eu preciso fazer a fisioterapia. Então, nós decidimos reabrir a clínica, quando tudo estava fechado ainda, nós decidimos reabrir a clínica, por quê? Porque as pessoas estavam pedindo. Não era uma coisa assim, eu preciso abrir para sobreviver. Não era, claro, tem isso também, né? Mas as pessoas estavam pedindo, eu preciso ir para a fisioterapia, eu estou com dor, eu piorei, eu estou regredindo, tudo que eu tinha ganhado na fisioterapia eu estou perdendo, né? Porque estava tudo fechado, né? Na época, as pessoas não podiam ir para lugar nenhum, aí por isso que a gente teve que correr e se adaptar ali para conseguir reabrir, né? Então, hoje, como eu estava dizendo, hoje eu percebo que a coisa já praticamente voltou,
ao normal, né? A gente, claro, continua com todas as medidas de segurança. Acho que isso é uma coisa que daqui para frente já está incorporado em nós, né? Todas as medidas de segurança aí, é uma coisa que a gente não vai abandonar, né? Tem o álcool gel a cada meio metro da clínica, tem um dispenser de álcool gel e todo mundo usando máscara, obviamente, o tempo todo, enfim, não deixa, claro, ninguém entrar sem máscara na clínica, então tomando todo mundo vacinado, claro, também, né? Então tomando todos os devidos cuidados aí e a gente já está conseguindo voltar ao ritmo normal, né? E aliás, até atendendo, abrindo um parênteses aí, né, fazendo uma observação, até atendendo muito mais pacientes do que antes da pandemia, porque a pandemia acabou gerando outras pandemias, né? Pandemias de problemas musculoesqueléticos, de dores na coluna, e além de problemas que aí não é da nossa área, mas merece ser citado também, além de problemas psicológicos aí que muitas pessoas acabaram se deparando com eles, né? Mas enfim, é isso. E aí, você está com a clínica, se não me engano, desde 2014, né? Então, conta pra gente como que é a estrutura lá, qual que é o tipo de paciente que mais atende, né? Você falou do idoso, né? Mas quem que é o público-alvo, né? Qual que é a estrutura, já falei, mas o diferencial de vocês, né? Localização, tudo isso pra gente. Onde veio a ideia também, né? Tá. Então, em 2014, eu estava ainda na época que eu estava dando aula na São Camilo, né? Centro Universitário São Camilo, eu trabalhava junto com o professor Tiago Fukuda, né? Que é muito conhecido de vocês, né? Com certeza vocês conhecem. E na época ele tinha acabado de conhecer um outro fisioterapeuta, que é o Dr. Helder Montenegro, né? Que é dono de algumas redes de franquias, né, de fisioterapia no Brasil, né? E ele tinha entrado, né, numa parceria com o Helder Montenegro e tinha adquirido uma franquia, né, de uma unidade do ITC Vertebral, né, que é uma franquia especializada em tratamento de coluna, né? E aí o Thiago Fukuda, na época, me apresentou para o Helder, né? E a gente começou ali a conversar, começou a ter algumas ideias e eu comecei a ter esse interesse. Na verdade, eu já tinha, né, um interesse por montar alguma coisa minha, né? Mas aí, nessa conversa com ele, a gente começou a abrir a possibilidade de montar alguma coisa juntos, né? E na época existia uma unidade do ITC Vertebral ali na região dos Jardins, né? Ficava na Avenida 9 de Julho, durante essas conversas ele acabou me convidando para entrar com ele, né, em sociedade com ele lá nessa unidade, né? Foi quando eu comecei, né, a atuar com a parte de coluna vertebral, especificamente coluna vertebral, né? Já trabalhava com isso antes, né? Mas foi quando eu entrei mais a fundo, né, nessa parte de coluna. Então, foi quando eu voltei para a clínica, né? Voltei para a parte clínica. Aí eu acabei fazendo essa opção, né? Como eu disse, de sair da São Camilo em 2014 e entrar nessa clínica, né? Em 2014. De lá para cá, a coisa só foi crescendo, né? Nós saímos de onde a gente estava, acabamos montando em Moema, no bairro de Moema, em São Paulo, né? Nesse meio tempo, o professor Tiago Fukuda, junto com o Helder Montenegro, eles montaram uma outra rede de franquias de joelho e quadril, que é o Instituto Trata, né, de joelho e quadril. A gente acabou colocando essa outra franquia também dentro da clínica, em Moema, né? Então, dentro da nossa clínica em Moema, a gente tem uma franquia do ITC Vertebral, que é de coluna, que é onde eu atuo mais a fundo, né? E temos também uma franquia do Instituto Trata de joelho e quadril. Mas aí nós acabamos montando, né? A gente ficou até 2000, até ano passado, não, desculpa, até ano passado, até 2020 a gente ficou no endereço em Moema, agora a gente foi recentemente para outro endereço, e hoje a gente tem uma estrutura
grande, né, de uma clínica de fisioterapia ortopédica, onde a gente atende de tudo, né, todas as áreas da ortopedia, né, musculoesquelética em geral, e dentro dessa clínica nós temos uma unidade do ITC vertebral, né, que trata especificamente problemas de coluna, e uma unidade do Instituto Trata, que trata joelho e quadril, né, problemas específicos de joelho e quadril, né. Então nós temos duas franquias dentro da clínica, né. A clínica, como vocês citaram aí na minha apresentação, né, é a Moema Physioclinic, né, é o nome da clínica, mas é uma estrutura grande, onde dentro dessa clínica nós temos duas franquias, né, que é o ITC Vertebral e o Instituto Trata, né. Então, nós somos uma clínica de fisioterapia ortopédica, né, a gente atende tudo em ortopedia, e ao longo de todo esse tempo, a gente acabou já pegando um nome na região, né? Já é, graças a Deus, bastante conhecido na região. A gente já trabalha muito com indicações, né? De ex-pacientes, de familiares, e tem pacientes que vêm através do marketing que as franquias fazem também, do marketing que a gente faz da nossa própria clínica, das relações com médicos que a gente estabeleceu nesse tempo todo esse, né, esses anos aí de experiência profissional, né? Então hoje a gente recebe pacientes que são provenientes de várias fontes, são captados de várias formas diferentes, né? Seja por indicação, seja por marketing, seja por relação com médicos, né? Relação de confiança com médicos, parcerias, né? A gente tem bastante parceria lá na clínica também, então a gente acaba recebendo pacientes de várias origens, e tenho orgulho de dizer hoje que somos uma clínica com uma estrutura bastante diferenciada e com uma estrutura grande, né, que a gente consegue atender aí qualquer tipo de paciente da área de musculoesquelética de uma maneira geral, né? Tanto a gente atende desde criança, jovens, atletas, não atletas, idosos, a gente atende um pouco de tudo lá, né? Tem bastante idoso na clínica, né? Como em qualquer centro de reabilitação sempre vai ter, né? Mas não é só isso, né? Não é a maioria. A gente tem faixas etárias bastante distribuídas ali, né? Para todos os segmentos que a gente atende, tá? Então são vocês três. Tiago, o Helder e o... Não. Eu não cheguei a ter parceria e sociedade com o Thiago Fukuda. Eu tive com o Helder lá no começo, em 2014, mas aí em 2016 eu acabei desfazendo a sociedade com ele e fui montar a clínica de forma independente, mas com a franquia dele, né? Eu virei, na verdade, deixei de ser um sócio, um parceiro, e virei um franqueado, simplesmente. Hoje eu sou um franqueado do ITC Vertebral e do Instituto Trata, entendeu? Então, a gente tem uma parceria de franquia. Eu sou um franqueado, tá? Eu tenho só outros sócios na minha clínica, né, dentro da estrutura da minha clínica, mas a sociedade não é com eles mais hoje. Entendi. Entendeu? A sua é a Physioclinic. A Moema Physioclinic, né? E, Luciano, quanto tempo mais ou menos? Eu não sei, você deve ter acabado falando, mas fugiu. Quanto tempo está mais ou menos nessa Physioclinic? Então, a Moema Physioclinic, nós criamos ela em 2016. 2016. E dentro Em 2014, lá quando eu entrei na sociedade com o Helder, era só ITC vertebral, só uma unidade do ITC vertebral, e depois, em 2016, nós abrimos a clínica. E aí perfeito. continuamos com a franquia, com a estrutura da franquia dentro da clínica. Entendeu? E de 2016 para cá, né? Qual foi o quadro clínico mais marcante que você teve assim? Acho que marcante deve ter tido vários, mas posso colocar assim, o mais complicado. Ou o mais vida. curioso também. O mais curioso, mais... Cara, vamos dizer assim, o mais complicado e, de certa forma, ao mesmo tempo mais curioso, são sempre aqueles casos que são desafiadores, né? São casos de problemas que você, muitas vezes, nunca pegou, né? Que você nunca vivenciou o tratamento daquela condição, e você pega ali por uma primeira vez para poder tratar, e acaba sendo sempre um grande
um grande desafio, né? Eu nunca vou esquecer aí de um caso, por exemplo, que eu peguei uma vez para tratar de síndrome do desfiladeiro torácico. Nossa. Vocês já Não, ouviram falar disso? essa eu nunca ouvi falar. Do que se trata? Síndrome do desfiladeiro torácico. Síndrome do desfiladeiro torácico é uma compressão do plexo braquial que acontece em algum ponto aqui no trajeto do plexo, né? Pode ser por uma alteração muscular aqui de escalenos, né, nessa região, pode ser pela presença de uma costela cervical. Tem pacientes que têm variação anatômica que às vezes tem uma costela a mais ali, né? Uma costela cervical, tem uma costela em C7 ali, entendeu? Tem algumas causas, pode ser, até ter origem traumática, sequela de traumas, por exemplo, na região, mas tem algumas possíveis causas aí. Esse paciente tinha o diagnóstico de síndrome do desfiladeiro torácico mais por alteração muscular, né, por contratura muscular aqui na região. E aí comprime o plexo braquial, a pessoa começa a ter sintomatologia neurológica do membro superior, no lado acometido, pode ter envolvimento até de artéria subclávia, né, com comprometimento vascular também, mas esse paciente que eu peguei não tinha mais sintomatologia neurológica. A gente teve que fazer todo um trabalho aqui muscular na região, de liberação, de reequilíbrio muscular, né, realinhamento postural do paciente para conseguir resolver o problema dele. Mas é um problema que, você vê, eu nunca tinha tratado, nunca tinha tido contato com um paciente desse, que sabia na teoria, né, já tinha estudado, já tinha lido, já sabia que o problema existia, mas nunca tinha tido contato. Então, são casos assim que ficam marcados sempre, né? São casos diferentes, né, de problemas diferentes que ficam sempre marcados na nossa memória, né? Aí quando você pega para tratar, que você vai estudar, você vai atrás, você vai ver o que tem de evidência em termos de tratamento para você poder aplicar, aquilo ali você nunca mais esquece, né? Você nunca mais vai esquecer. Agora, qualquer caso de síndrome do desfiladeiro torácico que eu pegar, agora eu vou lembrar e falar, bom, agora eu sei tratar, né? Porque eu já tratei, né? Mas, além desses casos diferentes, assim, o meu dia a dia, até pela própria característica da franquia, do ITC Vertebral, né, o marketing todo que o ITC Vertebral faz, a gente acaba pegando muito paciente com hernia de disco, né, que é o nosso carro-chefe, né, o nosso forte de tratamento, hernia de disco. Então, diariamente a gente pega pacientes com hernia de disco, né, cada dia é no mínimo um paciente novo com hernia de disco que vem. Então, hernia de disco é o nosso dia a dia, posso dizer literalmente que é o nosso dia a dia, né? Eu que trabalho na parte de coluna, né? A parte de coluna da clínica fica sob minha responsabilidade. A gente tem todos os outros segmentos que a gente atende lá, mas tem outros físios mais especializados nessas outras áreas, né? Então, na parte de coluna, hernia de disco é o carro-chefe e é aquilo que a gente trata ali diariamente, né? E aí são as mais diferentes variações de hernia de disco que a gente pega, os mais diferentes variações de sintomas. Nunca um paciente vai ser igual ao outro. Se pegar, são no mínimo 20 pacientes novos com hernia de disco por mês que aparecem para a gente, e são 20 quadros totalmente diferentes um do outro, né? Por isso que não dá para a gente usar receita de bolo, por isso que não dá para a gente, em hipótese alguma, aplicar só protocolo. Então, para cada paciente é um comportamento diferente, é uma resposta diferente que o paciente vai ter e, consequentemente, é um tratamento diferente que você vai ter que utilizar, entendeu? Apesar de ser o mesmo diagnóstico, você fala, pô, se ele trata 20 pacientes com hernia de disco novos por mês, é só fazer a mesma coisa que resolve. Na verdade, não é, né? Cada paciente é um paciente diferente, com um quadro diferente, consequentemente, com uma resposta diferente ao tratamento, entendeu? E a maioria dos pacientes que chegam lá, você falou que a hernia de disco é o cotidiano, eles chegam lá sabendo que eles estão com hernia de disco, ou, por exemplo, chega um paciente lá para você e fala, nossa, tô com uma dor, tipo, absurda na perna. Aí, na hora que você vai examinar, é uma hernia de disco ali que tá... A gente tem diferentes perfis de pacientes. Nós temos aquele paciente que ele já passou com o médico, ele já fez exame de imagem, ele já tem um diagnóstico fechado,
o médico já encaminhou, já medicou e já encaminhou para fisioterapia. Então, ele já chega para nós já com aquela história toda bonitinha ali, né? Sim. O exame feito, o diagnóstico feito, então já está com o diagnóstico lá, hernia de disco, nível tal, né? Então, de certa forma, acaba sendo até um pouco, entre aspas, né? Um pouco mais fácil, né, de você conduzir, porque o diagnóstico, ele já está fechado. É claro que a gente tem que, mesmo com o diagnóstico médico fechado, a gente tem que fazer uma boa avaliação para fechar o nosso diagnóstico fisioterapêutico, né? Mas a coisa ela já vem mais ou menos encaminhada para nós, né? Agora, como a gente tem um marketing muito forte da clínica, das redes de franquia também, a gente acaba recebendo muito paciente direto também, né? E a gente tem, obviamente, total condição para isso, porque afinal o fisioterapeuta também é um profissional de primeiro contato, né? Então a gente acaba recebendo muito paciente. Aquela pessoa que começou a ter um quadro de dor na coluna e nos encontra na internet e marca uma avaliação. Então a pessoa, o paciente nunca passou por um médico, quer dizer, né, pelo menos para aquele problema ali, não passou ainda com o médico, não fez nenhum tipo de exame e não tem um diagnóstico fechado. Então, a gente tem que saber avaliar, né, obviamente, e saber tentar identificar qual é o possível problema que esse paciente tem, né? Nesses casos de hernia de disco, tem sintomas que são muito clássicos, né? Sintomas que são muito claros, muito evidentes, né? Então, a gente tem que saber avaliar muito bem esse paciente, principalmente para saber triar esse paciente, né? Como assim triar esse paciente? Saber se é um paciente que ele pode já começar a receber um tratamento fisioterápico ou não, né? Se é um paciente que ele tem necessariamente que passar com o médico, se ele tem que fazer algum tipo de exame mais aprofundado, se ele precisa ser medicado, por exemplo, né? Então, a gente tem que ter essa capacidade de saber triar o paciente para saber qual o direcionamento que a gente vai dar para o paciente. Então, aí a gente assume aquela responsabilidade de ser o profissional de primeiro contato, o primeiro profissional da saúde que está pegando esse paciente nesse novo quadro dele, né? E saber direcionar, né? Seria a mesma coisa da pessoa que chegou lá no pronto-socorro com quadro de dor e precisa ser direcionado. Para onde que ele vai? Ele vai para o médico, ele vai para físio. Então, é isso que a gente tem que saber fazer. Então, eu já peguei muitos casos, né, de pacientes que eu avaliei nesse primeiro momento e que tinha suspeita de problemas mais graves na coluna, né? Já com perda de força muscular muito avançada, já com outras disfunções importantes, né, na coluna. Eu falei, não, né, não vamos fazer o seu tratamento, você vai procurar um médico, o médico vai te avaliar de uma forma mais aprofundada, vai solicitar exame de imagem, vai ver o que realmente você tem para descartar qualquer problema mais grave. Depois que ele descartar qualquer problema mais grave, aí a gente pensa em retomar o tratamento, entendeu? Já tive muitas vezes que fazer isso, não começar o tratamento no primeiro momento para o paciente ter essa investigação mais aprofundada de algum problema mais grave, né? Descartando isso, aí o paciente volta para a gente e a gente começa a tratar. Mas tem aqueles casos que são casos mais simples, que você avalia ali, você não tem a suspeita, se descarta a possibilidade de serem problemas mais graves, né? Hoje na coluna a gente chama isso de bandeiras vermelhas, né? Vem do inglês red flags, né? Então você tem que saber avaliar, você tem que saber descartar essas bandeiras vermelhas, esses chamados red flags. Quando você descarta, aí você tem total segurança para poder começar a tratar esse paciente, né? Então a gente tem que saber fazer essa triagem inicial para poder realmente indicar a melhor opção, a melhor forma de tratamento para esse paciente. Então tem que saber conduzir o processo de tratamento, né? Então é uma responsabilidade muito maior que acaba incidindo aí sobre as nossas costas, né? De você saber conduzir, porque se você conduz errado o tratamento do paciente, vamos supor que é o paciente que tem vou dar um exemplo aqui para vocês, uma síndrome da cauda equina, que é uma compressão de canal vertebral ali, né, na coluna lombar, e ele já tem um problema neurológico grave, né? Esse paciente é um paciente cirúrgico, ele tem indicação cirúrgica, ele não é nosso, não é da fisioterapia. Se ele tem síndrome da cauda equina, ele tem que ser encaminhado imediatamente para o médico tem que indicar cirurgia para ele. Se eu ficar insistindo com o tratamento
na fisioterapia com esse paciente, eu posso agravar ainda mais o problema dele, e um problema que num primeiro momento poderia ser mais fácil de ser resolvido, ele pode se tornar um problema mais grave, que pode gerar prejuízos irreversíveis para o paciente depois. Você vê o tamanho da responsabilidade que a gente tem, né? A gente tem que aproveitar que a gente pode ser, sim, um profissional de primeiro contato, mas tem que se preparar para isso, tem que ter total condição de estar bem preparado para poder realmente conseguir direcionar os tratamentos dos pacientes que a gente pega, entendeu? E ainda falando da coluna, qual que você acha que são os maiores mitos, né, que existem, os mitos, as crenças, seja, tá com dor na coluna, fica em repouso, toma remédio, ou às vezes tem alguns exames, né, o paciente tem um problema na coluna, mas algum exame que não consegue ver mesmo isso de fato, e, né, buscando bastante da sua experiência, né, o que você consegue falar para a gente? Sim, tem muita coisa que principalmente os estudos científicos acabaram mostrando e provando para nós, né, que fez a gente mudar a nossa forma de pensar. E tem muita gente que ainda tem uma mentalidade muito atrasada em relação a tratamento de coluna, né? Uma delas é isso que você acabou de citar, a questão do repouso, né? Todo mundo acha que qualquer tipo de dor na coluna, a pessoa tem que ficar em repouso. E, na verdade, é o contrário. Hoje a gente sabe que a gente tem que manter a pessoa o mais ativa possível, né? Claro, dentro do limite de dor dela, né? Mas manter a pessoa o mais ativa possível, porque quanto mais inatividade essa pessoa tiver, mais inibição muscular ela vai ter, mais chance você vai ter desse problema se agravar e principalmente dele cronificar, dele se tornar um problema crônico, que é isso que a gente não pode deixar acontecer. Então, a pessoa, por exemplo, tem uma dor na coluna, uma dor aguda, por exemplo, ela tem que ser orientada a se manter ativa, ela vai ser medicada, vai começar a fazer um tratamento, vai começar a tentar fazer movimentação, exercício o mais rápido possível para manter essa coluna ativa, porque aí ela recupera mais rápido, e ela recupera com mais facilidade, né? Se acontece de forma contrária, se a pessoa entra em repouso, a musculatura entra em inatividade, aquela dor ela se perpetua e vira uma dor crônica, e depois quando a dor vira crônica, é muito mais difícil de você conseguir tratar. Então você tem que tentar eliminar a dor o mais rápido possível para ela não virar um quadro de dor crônica, né? Então o repouso, o excesso de medicação, que muitas vezes, isso eu mostro muito para os pacientes, muitas vezes você pode substituir uma medicação por um determinado movimento, né? A gente usa muito, hoje em dia, técnicas de preferência direcional de movimento, né? Então, muitas vezes, você tem lá um paciente com uma dor aguda na coluna que você coloca ele para fazer um movimento de extensão, um movimento de flexão da coluna, ele melhora com o movimento. Né? A gente tenta mostrar isso para o paciente. Está com dor, vai movimentar a coluna, porque você consegue com o movimento melhorar a tua dor. Né? Ao invés de correr lá na caixa de remédio, pegar um remédio para tomar, vai deitar no chão e vai fazer um exercício, vai fazer um movimento, que você consegue fazer a tua dor melhorar com o movimento. Né? Então, acaba sendo muito mais positivo para o paciente. Né? E, infelizmente, tem muita gente, e até muitos profissionais da saúde que ainda tratam com essa mentalidade. Tem dor, tem que ficar em repouso. Nossa. Dá um afastamento do trabalho, né? Tantos dias afastado, vai ter que ficar em repouso, não pega carga, não levanta peso, não faz isso, não faz aquilo, fica parado e vai tomar remédio, entendeu? Então, essa é a pior abordagem que a gente pode ter hoje em dia para tratamento de dores na coluna, de uma maneira geral, né? E também uma coisa que hoje a gente vê que é muitas vezes desnecessária é, por exemplo, qualquer tipo de dor já ter que fazer necessariamente algum exame de imagem. Né? A pessoa chegou com dor, uma dor lombar ali, central, localizada, não tem radiação, não tem nenhuma outra característica, não tem nenhum sinal de bandeira vermelha, como eu falei, de red flag, a pessoa não sofreu trauma, não tem histórico de câncer, não tem perda de peso significativo, não tem nenhuma outra condição clínica ali que justifique a suspeita de um problema mais grave. Vai lá e faz uma radiografia, ou vai lá e faz uma ressonância, né? Sendo que não tem essa necessidade. Você identificando, você avaliando bem clinicamente esse paciente, você consegue identificar se esse paciente tem suspeita de ter um problema mais grave ou não. Se ele tem suspeita de ter um problema mais grave, aí tudo bem, ótimo. Aí entra
uma avaliação mais aprofundada. Agora, se é uma dor lombar ali com características mais restritas, ou seja, se você tem um quadro de dor lombar inespecífico ali, né, bem claro, bem caracterizado, onde não há suspeitas de haverem problemas mais graves, aí você pode começar a tratar esse paciente, não só pode, como deve começar a tratar esse paciente o mais rapidamente possível, né? E existem vários exercícios, né, e vários alongamentos para a coluna, desde com a bola suíça, ou desde a prancha, né, a ponte, que pode fazer para aliviar essas dores na coluna, né? Williams. Tipo, um corpo dolorido é um corpo sem movimento, né? É basicamente isso. Então, é que nem eu tive aula essa semana. Não sei se pode, eu posso falar o nome da professora aqui, né? Pode, não tem problema, né? Eu tive aula com a Roberta Ronca. A gente falou sobre coluna, né? E ela falou que a coluna vertebral dores na coluna, né? É um dos maiores afastamentos que tem, tipo, de empregos hoje, né? A pessoa sente dor na coluna, vai lá e, tipo, o médico dá o diagnóstico e fala para a pessoa ficar em casa, em repouso, cara. E acho que é nisso que você entrou, que quando não trata, vai virando uma coisa crônica, né? Então, tipo, Professor, todas... para complementar isso que o João falou, a gente falou muito do que fazer e o que não fazer, né? Ainda mais que seja um grande mito, né? Uma grande verdade cultural, né? Entre aspas. Você acha que, não sei se você chegou a ver o edital da CREMEB sobre a prescrição terapêutica, né? Falando que quem descreve o tratamento do fisioterapeuta é o médico. Você acha que isso pode influenciar, né? Porque a gente vê que no Brasil o médico é tipo uma entidade, né? Ele falou é a verdade absoluta. Obviamente, como você citou mesmo, tem muitos profissionais médicos que são fantásticos, seja cirurgião, seja clínico, mas você acha que isso pode descredibilizar a fisioterapia e como que é a gente lidar com isso, né? Pelo que eu vi, essa resolução aí foi uma resolução se não me engano, do CREMESP, do Conselho Regional de Medicina da Bahia, não foi? Bahia. Ou Bahia ou Minas Gerais, acho que era Bahia, na verdade. Acho que é Bahia, né? Mas é uma resolução de um Conselho Regional de Medicina que tem efeito só para os profissionais médicos daquele estado, né? Ou seja, não tem influência nenhuma sobre outras profissões e sobre outras regiões também, né? Ou seja, quem precisa respeitar isso são só os profissionais médicos daquele determinado estado, né? Os outros profissionais não. Então a gente sabe que isso é uma coisa que vai contra o que a legislação determina, né? Ou seja, a legislação, né? Os códigos que regulamentam as profissões, né? Elas são soberanas dentro do nosso país, né? E a nossa profissão, ela é uma profissão independente, né? O profissional fisioterapeuta é um profissional independente, é uma profissão que ela não tem submissão a outras profissões, né? Inclusive, nós somos, sim, um profissional de primeiro contato, nós podemos ser, sim, um profissional de primeiro contato. E o fisioterapeuta é o único profissional que tem total autonomia para prescrever tratamento fisioterápico, tá? Ou seja, é a mesma coisa eu querer, como fisioterapeuta, prescrever uma cirurgia, né? Eu não vou poder, exatamente, prescrever medicação, eu não posso, né? Eu tenho vontade de fazer isso, mas eu não posso, né, fazer isso, tá? Porque eu não tenho formação para isso, né? Eu não tenho formação específica para prescrever uma medicação, para indicar uma cirurgia, muito menos para realizar uma cirurgia, por exemplo, né? E eu tenho que ter consciência disso, porque essa não é a minha formação, né? Assim como o profissional médico também, ele não pode prescrever o tratamento fisioterápico. Quem prescreve o tratamento fisioterápico é o profissional fisioterapeuta que estudou para isso e que tem formação para isso e que tem uma autonomia profissional para isso, né? Então, em hipótese alguma, o profissional fisioterapeuta ele tem que seguir e, entre aspas, respeitar uma resolução dessa, que é uma resolução de um conselho regional de outra profissão,
né? Sim. E assim, como eu trabalho com médicos, hoje eu também sou, além de tudo que eu faço, eu também sou fisioterapeuta do grupo de coluna da Unifesp, então eu trabalho diretamente com profissionais médicos, cirurgiões de coluna, né, da Unifesp. Então, muitas vezes eles me pedem para dar aulas para eles, né, para os residentes que estão fazendo formação em ortopedia, fazendo formação em coluna, para explicar o que que a gente faz, para mostrar o que que a gente faz, né? Porque eles não sabem o que que a gente faz a fundo, né? E não é a formação deles, eles também não têm a obrigação de saber. Tem muitos médicos que sabem muito sobre fisioterapia, mas sabem por ter ido atrás, por ter estudado, por ter lido artigos sobre fisioterapia, por ter aprendido também com relação, né, próxima com fisioterapeutas, mas não é que é obrigação deles saberem, né? E aí eles pedem para eu dar aula para poder ensinar, justamente para que eles tenham essa visão. E uma pergunta que sempre fazem para mim quando eu dou esse tipo de aula lá para os residentes ou para os médicos, né? Mas tudo bem, como que a gente faz então para encaminhar o paciente para vocês? Né? Olha que interessante, eles querem saber isso. Porque às vezes eles acham que eles têm a obrigação de já mandar a conduta para a gente, mas não é assim, né? E aí eles tiram essa dúvida, né? Como que a gente faz? Qual é a melhor forma, então, da gente encaminhar o paciente para vocês? E eu respondo, a melhor forma de vocês encaminharem para o paciente para a gente é colocar o diagnóstico médico desse paciente e escrever, solicito avaliação e tratamento. Por quê? Porque você está dizendo para o profissional fisioterapeuta, ó, o paciente tem esse diagnóstico médico, por favor, avalie e, se tiver indicação, trate esse paciente, né? Agora, mandar a receitinha de bolo, né, para o fisioterapeuta, né? Solicito fisioterapia, TENS, ondas curtas e ultrassom, né? Às vezes vem uns encaminhamentos absurdos, assim, né? Paciente com cervicalgia, turbilhão, colocar no turbilhão, fazer infravermelho e não sei o quê, né? Enfim, então tem umas coisas assim que vêm para a gente, muitas vezes, sem noção, e sem contar que tem muita indicação que às vezes vem que não tem indicação para aquele paciente, ou recursos que a gente praticamente não usa mais, né? Que não tem mais evidência científica nenhuma, que a gente tem cada vez mais abandonado na fisioterapia, né? Então, claro que quem tem que conhecer isso é o profissional fisioterapeuta, né? Obviamente. E, ô Luciano, a gente comentou bastante aqui o termo tratamento, né? Mas em relação lá na sua clínica, na clínica onde você trabalha e tudo mais, o que vocês fazem de trabalho preventivo lá e qual a sua opinião sobre a importância do trabalho preventivo? Tá. Hoje, a gente sabe que a grande maioria dos problemas musculoesqueléticos que a gente pega, eles têm algum fundamento biomecânico, né? Claro que a gente pega muitas vezes lesões, né? Lesões traumáticas, às vezes a pessoa caiu e teve uma fratura, por exemplo, que não é uma causa biomecânica, mas a maioria dos problemas que a gente pega tem sempre um fundamento biomecânico, né? Bom, o Fernando está tendo aula comigo na disciplina de ortopedia e ele sabe que sempre que eu vou falar de algum tipo de problema, eu dou uma revisada no quê? Na anatomia e na biomecânica antes, né? Porque não adianta eu querer falar de um problema que ele é causado por uma disfunção biomecânica se vocês não lembram da biomecânica daquele segmento, se vocês não lembram dos músculos, das ações musculares daquele segmento, né? Então, a grande maioria dos problemas, a grande maioria esmagadora dos problemas, eles têm algum tipo de desequilíbrio biomecânico como base, né? Como causa, como origem do desencadeamento desse problema, tá? Você pega uma dor na coluna, geralmente vai ter alguma relação com alguma alteração de mobilidade, alguma alteração muscular, né? Alguma disfunção, algum desequilíbrio muscular que está presente na coluna. Você pega uma dor no ombro, por exemplo, normalmente vai ter uma relação com o desequilíbrio muscular do ombro, uma discinesia escapular, por exemplo, uma disfunção de movimento da escápula, de movimento da glenomeral ou de ação muscular dos músculos ali do ombro, né? Você pega um paciente que tem dor no joelho, por exemplo, na maioria das vezes essa dor no joelho ela está
relacionada com o desequilíbrio muscular, não só da musculatura do joelho, mas da musculatura do quadril, que determina o alinhamento biomecânico do membro inferior, né? Então, se você não tiver essa visão, você não trata esse paciente, você não sabe tratar esse paciente, né? Então, você vai tratar de um problema no joelho, você tem que trabalhar a musculatura do quadril para dar um bom alinhamento biomecânico do membro inferior desse paciente, né? Então, diante dessa visão, a gente tem que usar esse conhecimento da biomecânica não só para tratar esse paciente, mas para prevenir, né, que esse paciente volte a ter aquele quadro de dor, volte a ter aquele problema, ou para mesmo uma pessoa que nunca teve, prevenir, né, que esse quadro de dor ele não aconteça. Então, hoje a gente tem na clínica, uma grande parte das pessoas que a gente atende hoje na clínica são pacientes que há um bom tempo atrás chegaram para a gente com algum quadro de dor, nós tratamos esse quadro de dor, resolvemos a dor do paciente, só que ele continua com a gente fazendo um trabalho preventivo, fazendo um trabalho de manutenção, né? Ele vai evoluir com um trabalho de fortalecimento muscular mais avançado, que é justamente no sentido de manter aquela condição de reequilíbrio muscular e, dessa forma, não voltar a ter o problema que ele tinha antes, não voltar a apresentar novamente aquele quadro de dor, né? Você pega hoje, por exemplo, dentro de equipes esportivas, né, grandes clubes aí, por exemplo, de futebol, times em geral, sempre essa visão preventiva é uma visão que ela tem crescido cada vez mais, né, e principalmente voltado para esse trabalho muscular, esse trabalho de reequilíbrio, né, e de uma boa condição muscular ali para evitar que esse problema tenha, que esse indivíduo tenha problemas nos diferentes segmentos do corpo. Então, você pode, por exemplo, prevenir um quadro de dor no ombro, de dor no joelho, de dor lombar, ou até mesmo de lesões, por exemplo, uma lesão de ligamento cruzado anterior no joelho, ela pode ser mais prevenida se o indivíduo tiver uma boa condição muscular, uma boa musculatura estabilizadora, se ele tiver uma boa biomecânica do membro inferior, se o joelho dele não entrar muito em valgo, por exemplo, né? Até uma lesão pode ser prevenida com um bom trabalho de prevenção, um bom trabalho muscular, entendeu? Sir, e você acha que para ter esse raciocínio clínico, única, única e exclusivamente evidência científica ou também associar com sua experiência clínica, né? As Tanto duas coisas. as duas coisas. As duas coisas, sem dúvida nenhuma, tá? São dois conhecimentos que eles andam juntos, né? Vão andando em paralelo e você vai construindo isso de uma forma junta. Não adianta você querer ter só experiência prática, só experiência clínica, se você não sabe das evidências que tem, das evidências que Sim. existem, né? E não adianta você só estudar, só conhecer bem as evidências, só que você não sabe colocar isso em prática, você não Uhum. sabe executar isso. Então, as duas coisas têm que andar juntas, tá? Com certeza, Aí, sem dúvida nenhuma. e aí, com certeza, alinhar com o tratamento biopsicossocial. Sempre, sempre. Essa abordagem a gente sempre tem que ter, né? Porque Sim. aí é um outro aspecto, é uma outra dimensão da dor, né? Que entra também dentro dessa característica toda, né? Então você tem. Hoje a gente tem que ter a chamada visão biopsicossocial. Então, são as três principais dimensões que estão relacionadas à dor. O bio é o físico, né? O psico, né, é a parte psicológica, a parte emocional, e o social é a questão do ambiente, da convivência, das relações que essa pessoa tem, né? Ambiente de trabalho, ambiente familiar, por exemplo, né? E é o social, né? Então, se você trata só o bio, você trata só o físico, e você não trata as outras questões, né? Você não, pelo menos desperta o interesse da pessoa para cuidar das outras questões, você não faz um tratamento completo com esse paciente, né? Da mesma forma que não adianta só cuidar da cabeça e não cuidar do corpo, não cuidar do físico. Então, tá tudo interligado, tá tudo relacionado e a gente tem que dar a mesma atenção e considerar o mesmo peso para todas essas dimensões relacionadas à dor. Bola. E para o futuro, assim, Luciano, quais são os seus planos de carreira? Ah, complicado, né? Cara, assim,
Outra coisa que eu não falei aí também, até esqueci de falar aí no meio do caminho, né? Depois que eu montei a minha clínica, né? De 2014 para cá, a clínica foi crescendo, foi se desenvolvendo cada vez mais, eu acabei voltando para a Unifesp de novo, né? Eu comecei desde 2014, comecei a participar junto com o grupo de coluna, e hoje, como eu falei em algum momento aí, hoje eu sou fisioterapeuta do grupo de coluna da Unifesp, né? Eles já me convidaram para ser parte integrante lá do grupo de coluna. Se entrar lá no site da Unifesp hoje, buscar lá grupo de coluna, tá o meu nome lá, né, como integrante também do grupo, né? Então, e nesse meio do caminho, né, um dos chefes do grupo lá, né, ele sempre pegou muito no meu pé com relação à continuidade da formação acadêmica, porque eu fiz o mestrado lá atrás e eu parei na minha formação acadêmica, né? Acabei fazendo, como eu contei para vocês, aí, muita coisa depois e outras coisas foram aparecendo como prioridades na minha vida e acabei não entrando por esse motivo, acabei não entrando no doutorado. E ele sempre pegou no meu pé aí para poder dar continuidade e fazer o doutorado, né? E aí eu acabei entrando no doutorado, então hoje eu estou fazendo o doutorado, né, também. Além de tudo isso que eu faço, ainda estou fazendo doutorado também, né, e é o meu próximo objetivo agora, né, que é concluir o doutorado, né, dentro dos próximos anos aí, porque, né, com certeza leva anos aí para poder conseguir concluir, né. Então, dentro dos próximos anos, o meu próximo objetivo é concluir o doutorado, né, e também tenho uma pretensão aí de ter outras clínicas também, né? Não sei quando que eu vou conseguir, né? Se é a curto prazo, a médio prazo, mas também tenho a pretensão de ter outras clínicas, né? Em termos de docência, eu já são 21 anos, né, que eu estou na Unip, né? Já são 12 para 13 anos aí de coordenação, né? Então, eu já tenho uma vivência aí grande, né? E não pretendo sair, né? Pretendo continuar até quando permitirem que eu continue, né? Porque é uma coisa que eu gosto de fazer, me dá prazer, né? Então, enquanto me permitirem, eu continuarei sendo professor, continuarei sendo coordenador, né? A minha clínica, graças a Deus, posso dizer que está indo muito bem, então pretendo continuar com ela, pretendo ter outras unidades, outras clínicas, expandir um pouco mais essa questão de clínica e, mais a curto prazo, aí, finalizar o meu doutorado, né? Pegar esse título de doutor também, né? E como que vai fazer seus 10 empregos que você tem e agora para... É porque você já faz isso faz tempo, né? Então, É. você tirou de letra, mas como que vai conciliar essa vida profissional e profissional? Cara, eu tenho que fazer o meu dia ter 36 horas, né? Não adianta. Não tem como, tem que ser assim, né? Mas isso é como você mesmo falou aí, né, Fernando? Eu já faço isso há vários anos, né? Sim. Então, tem vários anos da minha vida, né? Muitos anos, posso dizer aí dezenas de anos já na minha vida que eu não sei o que não é trabalhar a não ser 3 períodos do dia, né? Manhã, tarde e noite. Então não tem como, né? É sempre assim. Eu sempre trabalhei e ainda continuo trabalhando manhã, tarde e noite, sempre, e às vezes até de madrugada, né? Às vezes até de madrugada e de final de semana também, né? Então, a função de coordenador, a função de professor não me permite que eu não faça isso, né? Então eu sempre tenho que estar trabalhando de final de semana, às vezes à noite, às vezes de madrugada, às vezes, não sei se já aconteceu isso com vocês, mas às vezes tem e-mail que eu respondo de madrugada, 1 hora, 2 horas da manhã, por exemplo, que é o tempo que eu tenho às vezes para responder e-mail, né? De aluno, né? Para corrigir um TCC, corrigir um trabalho de aluno, corrigir alguma coisa, às vezes é nesses meio tempos aí que a gente vai conseguindo fazer, né? Então a gente vai se desdobrando, não tem jeito, né?
onde eu costumo ter um intervalinho, sentar e abrir o meu computador, é o tempo que eu estou olhando e-mail, estou respondendo e-mail, estou fazendo outras funções, estou fazendo análise para a Unip, por exemplo, estou analisando um contrato de estágio. Tem tantas funções que vocês nem imaginam que a gente tem por trás, né? Que a gente vai fazendo aonde dá tempo, vai encaixando aonde dá tempo, né? E fora isso, tem os horários de atender paciente, os horários de administrar a clínica, os horários de estudar, de dar continuidade no doutorado, né? De escrever um artigo, né? Nesse momento, por exemplo, tem um artigo que está em andamento, que está passando por correção de revista, eu estou escrevendo o meu artigo do projeto do doutorado, que a gente vai submeter para uma revista também, além da pesquisa do doutorado que está em andamento, né? Então, são pacientes lá na Unifesp que a gente tem que ir, tem que atender. Eu tenho um grupo de alunos que faz iniciação científica comigo, que me ajudam a tocar essa parte de atendimento dos pacientes, né? Então, a gente vai montando toda uma rede, uma estrutura, né? Que nos dá a condição também de fazer tudo isso, né? Então, por exemplo, hoje na minha clínica, nós somos em 10 fisioterapeutas, né? Então, não sou só eu, os meus sócios que a gente atende, nós somos em 10 fisioterapeutas dentro da clínica que fazem toda a parte de atendimento. Então, nos períodos que eu não estou lá, eu tenho toda uma equipe que está lá, que está tocando, tá fazendo a coisa acontecer, né? Porque senão não dá, né? Senão eu teria que estar na clínica das 7 da manhã às 9 da noite, o tempo todo que ela está aberta, que ela está funcionando. Isso para mim é impossível, né? Então, eu tenho os momentos que eu estou dando aula, os momentos que eu estou na coordenação, os momentos que eu estou supervisionando estágios, os momentos que eu estou na clínica atendendo o paciente, os momentos que eu estou administrando a clínica, os momentos que eu estou na Unifesp, os momentos que eu estou tocando doutorado, e fora isso, todas as outras funções aí relacionadas também, entendeu? Tem que conciliar, não adianta, tem que dar um jeito de conciliar, né? Sempre ligado no 220. Não tem como não ser. Papo muito aberto com a família também. E, Luciano, em relação à sua área, tá? Mas não só a sua área, em si a fisioterapia inteira, qual você acha que são as melhorias necessárias? Cara, assim, a nossa profissão, ela cresceu muito, né? Nos últimos anos, cresceu demais, posso dizer assim, bom, vocês viram aí toda a minha trajetória profissional, né? Quando eu entrei na fisioterapia, né? Na graduação lá em 94 e estou até hoje aí, são quase 30 anos, né? Então, do tempo que a gente tem de existência da profissão, né? Que são nós temos aí 60 anos, né, de profissão, fugiu agora aí o tempo, mas é mais ou menos isso, né? A metade desse tempo eu vivi, né, a profissão, né? Então eu consegui ver toda essa evolução que a nossa profissão teve, e principalmente a minha área de músculo-esquelética, né? Quando eu fiz a graduação, naquela época, eu era atleta, eu lutava judô também, eu tive lesão, tive a oportunidade de fazer tratamento com fisioterapia enquanto eu era aluno, né, de fisioterapia. E naquela época, por exemplo, quando eu fui fazer tratamento de fisioterapia, eu fui fazer dezenas de sessões, onde nessas sessões eu ia só para fazer TENS, ultrassom e ondas curtas, TENS, ultrassom e ondas curtas. Para a lesão que eu tive no ombro, que foi uma lesão acromioclavicular, eu nunca fiz um exercício na fisioterapia, no tratamento que eu fiz, né? E hoje eu vejo o quanto foi falho esse tratamento lá atrás. Eu tenho dor no ombro até hoje, né? Se você for avaliar, por exemplo, o meu ombro, eu tenho uma hipotrofia muscular nítida no meu ombro esquerdo aqui. Mas por quê? Porque eu não reabilitei. Na verdade, eu não fiz fisioterapia. O que eu fiz lá atrás foi um tratamento paliativo só, ultrassom, TENS, ondas curtas, né? Tratava só a dor que eu tinha ali, a inflamação que eu tinha, né? Mas e a parte muscular, né? Que ninguém cuidou disso lá atrás, né? Então, eu vivi isso na pele, eu não só vi, não só acompanhei, mas eu vivi isso na pele, o quanto que a profissão vamos dizer, fraca, né, na época, o quanto que ela cresceu, o quanto que ela se desenvolveu até hoje. E esse crescimento todo,
esse avanço todo que a nossa profissão teve, não só na minha área, mas assim como foi na área de músculo-esquelética, foi para todas as outras áreas também, tá? Estou dando o exemplo da músculo-esquelética aqui, porque foi o que eu vivi, né, mais diretamente. Mas em toda a área da fisioterapia, a gente teve um crescimento muito grande, e esse crescimento, ele foi ao longo do tempo, ele foi sendo reconhecido cada vez mais pela população em geral, né? Então, a visão que as pessoas hoje têm da fisioterapia é uma visão totalmente diferente de 20 anos atrás, né? Há 20 anos atrás, era muito difícil você ver uma pessoa indo direto no fisioterapeuta, procurar direto o fisioterapeuta. Hoje não. Hoje a gente recebe muitos pacientes nos procurando diretamente. Hoje a pessoa, tem muitas pessoas hoje que sabem, eu estou com uma dorzinha, eu já vou direto no físio, não vou nem passar no médico, né? Porque eu já sei que o físio vai conseguir tratar a minha dor, vai resolver o meu problema, entendeu? Essa visão não existia anos atrás. Então a gente vê que cresceu muito. Esse crescimento ocorreu graças a estudos científicos também, né? Então a gente sabe que a ciência também cresceu muito nos últimos anos, né? É até interessante, eu queria até pedir licença para vocês aqui, eu não sei se está liberado aí para eu compartilhar a tela com vocês. Vamos ver, peraí. Se não tiver aí, Pode fazer. se eu puder compartilhar com vocês aqui, Claro, claro. rapidinho. Peraí, Agora só quem tá no YouTube vai ver. Galera, vocês que estão no YouTube aí vão ser privilegiados. Agora, se você tá no Spotify aí, corre e abre o YouTube. Mas eu vou tentar descrever o que eu vou tentar mostrar aqui, só para ficar mais claro para quem está só ouvindo aí também. Olha só, eu estou com o site do Pedro aberto aqui, não sei se vocês conhecem, né? O Pedro é a principal plataforma de pesquisa que tem na área da fisioterapia, né? E esse gráfico aqui, ó, ele mostra a evolução dos estudos científicos com o passar dos anos. Olha que interessante esse gráfico aqui, né? Desde lá da década de 40, 60, até agora aqui, década de 2020, né? Olha só o avanço que teve aqui, o número de publicações dentro dessa plataforma, Pedro, que é uma plataforma específica de publicações em fisioterapia. Né? Em vermelho, essa linha em vermelho aqui, que é a que cresceu mais intensamente aqui, é de estudos clínicos, né? A linha azul de revisões e a linha verde aqui de diretrizes. Mas olha a quantidade de estudos clínicos aqui que foi publicada, principalmente nos últimos 20 anos. Olha esse crescimento aqui, né? Isso aqui, essa escala aqui é pulando de 10 em 10 mil publicações, né? E olha que interessante, esse outro gráfico que está aqui embaixo, que mostra as áreas da fisioterapia, o número de publicações de acordo com as áreas da fisioterapia. Olha aqui em primeiro lugar quem que está, músculo-esquelético. Músculo-esquelético. Né? Olha a quantidade de publicações que a gente tem na área de músculo-esquelética, né? Em segundo lugar, a área de fisioterapia cardiológica, depois neurologia, depois gerontologia, depois incontinência urinária e saúde da mulher, depois pediatria, né? Mas a músculo-esquelética está aqui em primeiro lugar. Explodiu, né? Explodiu, exatamente, né? Então, houve esse grande avanço aqui, né, de estudos científicos. E isso aqui deu um suporte para que a nossa profissão crescesse de uma maneira geral, né? Para que a gente começasse a fazer tratamentos com melhor evidência, com menor nível de evidência, e começar a colher mais resultados mais positivos, né? Nas respostas dos tratamentos dos nossos pacientes, né? E isso, veja que uma coisa vai puxando a outra. Quando você tem um avanço de estudos científicos, como teve nesses últimos anos, que melhora a qualidade dos tratamentos, né? Dentro da nossa área, dentro da nossa profissão, isso acaba refletindo em como a profissão ela é vista, né, pela população em geral. As pessoas começam a confiar mais na fisioterapia, né? Porque lá atrás, na década de 90, o que a maioria das pessoas falavam, né? A fisioterapia não adianta nada. Eu vou na fisioterapia, já fiz 50 sessões de fisioterapia e não resolveu o meu problema. Por quê? Porque o tratamento não era bem feito. Olha o que eu passei, olha o que eu fiz. Eu fiz só ultrassom, tênis e ondas curtas para uma lesão acromoclavicular, sendo que eu tinha que ter reequilibrado toda a minha musculatura, e hoje
era para eu estar sem dor no ombro. Hoje eu tenho dor no ombro porque a minha reabilitação lá atrás não foi bem feita, entendeu? Então, por isso que as pessoas falavam muito, né? Fisioterapia não serve para nada, fisioterapia não adianta nada. Eu faço não sei quantas sessões de fisioterapia e não adianta nada, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia as pessoas falam, nossa, eu fiz fisioterapia e a minha dor zerou. A minha dor não existe mais. Eu não tenho mais dor. Tá? Hoje em dia é o contrário. O que a gente mais escuta é isso, né? As pessoas falam, a fisioterapia foi que resolveu o meu problema, né? Olha quanto orgulho que dá de falar isso, né? E principalmente de ouvir as pessoas falando isso hoje, né? Então, hoje, sem dúvida nenhuma, a gente consegue resolver os problemas que aparecem para nós. Por quê? Porque a gente conhece mais, a gente domina mais, a gente sabe mais sobre aquilo que a gente faz, né? E eu acho que, aí já eu dei toda essa base aí para responder a tua pergunta, né, João? Eu acho que o que precisa muito mais daqui para frente é a gente fazer com que isso chegue cada vez mais no conhecimento das pessoas, né? E, consequentemente, continuar com esse crescimento exponencial que a gente tem da nossa profissão, né? Vocês viram ali pelo gráfico que é um crescimento exponencial, né? Então, fazer com que a profissão ela cresça mais no caráter científico, no caráter profissional, na postura e no conhecimento dos profissionais e que cada vez seja mais reconhecida e conhecida pela população. Tá? Quando isso acontecer em massa, a gente vai ver que a fisioterapia vai ser uma profissão tão reconhecida quanto é a medicina, por exemplo, quanto é a profissão do direito, por exemplo, a profissão do engenheiro, por exemplo, né? E ela é uma fisioterapia que tem é uma profissão que tem tanta importância quanto tem o médico, quanto tem o engenheiro, quanto tem o advogado, e ela precisa desse reconhecimento. Esse reconhecimento está crescendo cada vez mais nos últimos anos. Eu posso dizer que vocês são uma geração que dão sorte de já estar pegando a fisioterapia já atingindo esse patamar, né? Mas pensem que vocês vão ser daqui para frente os responsáveis por fazer com que esse crescimento seja ainda maior, né? E fazer com que as pessoas reconheçam cada vez mais a nossa profissão daqui para frente. Ainda mais agora na pandemia, né? Aqui os fisioterapeutas foram bastante reconhecidos também agora, né? Na pandemia. Sim, com certeza, com certeza. Então, são situações que vão acontecendo assim, que vão fazendo com que a nossa profissão seja cada vez mais valorizada, né? Há anos atrás, quando se falava da equipe médica, por exemplo, de um clube de futebol, por exemplo, só falava do médico. Hoje em dia, falam tanto do fisioterapeuta quanto do médico. Em alguns casos, falam mais do fisioterapeuta do que do médico, porque é o fisioterapeuta que reabilita, né, aquele atleta para ele voltar a jogar, né? Agora, como você citou, durante a pandemia, quando citavam equipe multiprofissional, não deixaram de falar dos fisioterapeutas, né? Então, dos médicos, dos enfermeiros, dos fisioterapeutas que estão trabalhando nas UTIs, nos hospitais, na linha de frente, né? Então, é isso que eu falei, cada vez mais a gente tem sido reconhecido e reconhecido pelo nosso trabalho, né? Porque hoje, vocês conseguem enxergar hoje uma UTI sem fisioterapeuta, por exemplo? Não tem como. Não tem como, não existe, não tem como, né? Assim como, por exemplo, não tem como montar uma equipe médica de uma equipe esportiva, um time de futebol, por exemplo, sem ter um fisioterapeuta. Não tem como. Hoje em dia não tem como mais. Há 30 anos atrás isso acontecia muito. Hoje em dia não tem como mais. Tem como, mas vai dar merda, entendeu? Para acontecer e dar merda é a mesma coisa que falar que não tem como, né? Exatamente. Ou seja, não dá, né? Luciano, o papo está muito legal. Eu vou pedir para você deixar um recado para os alunos, para a gente não tomar mais tanto seu tempo. E aí, para a gente já finalizar, um recadinho, uma dica, mais do que você já deu, né? Pode deixar também, se alguém quiser te encontrar, seja lá o contato da sua clínica, seja rede social, alguma coisa assim. Legal. Bom, gente, primeiro, obrigado aí pela oportunidade. Foram quase 2 horas aqui, né? Agora que eu estou vendo o horário aqui,
quase 2 horas aí a gente conversando, passou rapidinho, né? É. Foi legal, muito bom, muito gostoso aí estar com vocês. Espero ter, para quem vai ouvir aí ou quem vai assistir, né? Espero ter contribuído, ter ajudado bastante aí para a vida profissional de vocês, né? E o que eu posso dizer aqui, o que eu posso falar, acho que de tudo que eu contei aqui da minha história, né? Tudo que eu falei para vocês aí ao longo da minha trajetória, eu falei que realmente a gente na nossa vida profissional, aquilo que a gente planta, né? A gente sempre vai ser aquilo que a gente planta, né? E teve até eu me lembro aqui de uma das formaturas, uma das colações de grau que eu participei, que eu fui chamado para ser paraninfo, né? Que eu tive que fazer um discurso. Naquela época eu escrevi no discurso um conselho, né? Uma dica que eu dei para os alunos ali também, que foi para sempre tentar ser o mais diferenciado possível, né? Porque a gente tem muitos profissionais na nossa profissão, são vários profissionais que se formam a todo ano, e você só vai conseguir ter o seu lugar de destaque ali dentro da sua profissão quando você tem alguma coisa diferente para mostrar, né? Quando você mostra algum tipo de diferencial. Então, sejam diferentes de alguma forma, tá? Da sua forma, mas sejam diferentes, sejam no jeito de você falar, no jeito de você se portar, na forma que você se dedica aos estudos, naquilo que você vai fazer em termos de formação profissional, na especialização, na área que você vai escolher seguir, ou o curso específico que você vai optar por fazer, uma técnica específica que você vai optar por fazer, por concluir, para mostrar algum diferencial. Ah, eu quero ser um osteopata, eu quero ser um quiropraxista, eu quero ser um RPGista, eu quero trabalhar com Pilates, mas quero ser a melhor pessoa do Pilates, ou eu quero trazer de fora uma técnica que ainda ninguém nunca fez, ou eu quero trabalhar com, sei lá, nem vou falar tanto daquilo que tem ou não tem evidência aqui, mas eu quero trabalhar com microfisioterapia, por exemplo, eu quero ser diferente nisso, né? Eu quero trabalhar com hipnose, hoje a gente tem vários profissionais fisioterapeutas aí que trabalham com... Eu quero ser alguém diferente, eu quero mostrar, eu quero oferecer algo diferente para o meu paciente, né? Então, acho que esse é um ponto fundamental. A pessoa, ela tem que enxergar em você algo diferente, sempre, né? E sempre que ela enxerga algo diferente, ela fala, pô, eu vou ali porque ali eu vou conseguir ter algo diferente que eu não consegui ter em outros profissionais ou em outras clínicas ou em outros serviços pelo qual eu passei, né? Então, tentem fazer essa diferenciação na vida profissional de vocês. Tentem ser essa pessoa e esse profissional diferente, ter uma formação diferenciada, né? E nunca esqueçam disso, né? Você sempre vai ser aquilo que você plantou, né? Em todo lugar que você tiver, a partir do momento que você pisa no primeiro dia de aula, numa faculdade, né? Num curso de graduação, a partir daquele momento, dali para frente, em toda a tua vida, sempre vai ter alguém que vai estar olhando para você, né? Seja um professor, seja um coordenador do curso, seja um supervisor de estágio, ou seja um médico que você vai trabalhar, ou seja enfim, para vocês terem uma ideia, hoje eu tenho colegas de profissão que eles estão trabalhando como, por exemplo, tem um colega de profissão que está trabalhando hoje como diretor de uma multinacional da Johnson, por exemplo, né? Então, esse cara ele foi escolhido, né? Ele foi sondado quando ele estava fazendo o doutorado dele na USP, né? Então, é só um exemplo para vocês verem que quando você se destaca de alguma forma, sempre tem alguém olhando para você, né? Sempre tem alguém que está olhando para você, que vai lá e vai te pegar. Eu quero esse profissional para mim, e aí você começa a crescer. Se alguém te pega aqui embaixo, te leva lá para cima, olha o salto que você já deu na tua profissão, né? Então, usando esse exemplo desse colega meu, que eu tenho muito orgulho de falar dele, né? Que ele estava aqui num determinado ponto, que ele já era um profissional de destaque dentro da profissão dele, hoje ele é diretor de uma multinacional, de uma empresa multinacional. Ou seja, ele é um profissional da saúde que ele trabalha como referência clínica
dentro de uma multinacional da área da saúde, entendeu? A gente nem atua mais diretamente na fisioterapia, mas tudo começou com a fisioterapia. Pra vocês verem, né, aonde a gente pode chegar, o que a gente pode atingir, né, o que a gente pode alcançar dentro da nossa profissão, né? É isso mesmo. É isso. Acho que essa é a principal mensagem que eu deixo aí para vocês. Luciano, quer deixar o Instagram, alguma coisa? Bom, meu Facebook é Luciano Castelo, meu Instagram é Luciano_Castelo, né? @Luciano_Castelo. Quem quiser começar a me seguir lá, pode ficar à vontade, tá? E, enfim, é isso aí, né? Para os alunos da Unip aí, né? Maioria eu estou dando aula ou vou dar aula em algum momento, né? Tem o e-mail já? Já tenho e-mail, né? Já tenho meu contato, enfim. Show Mas de nas bola, redes então. sociais aí vocês me encontram também facinho. Luciano Castelo no Facebook e Luciano_Castelo no Instagram. Luciano, agradecendo novamente, muito obrigado por aceitar o nosso convite, né? Por ceder um pouco do seu tempo para nós nesse sábado. E é isso. E para você que está nos ouvindo e nos assistindo no YouTube, até o próximo episódio. Até mais. É isso. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado. Foi um prazer, hein?